Yeon Soo-ah fala para Maíse, seu marido, que ainda faltam duas irmãs do destino, e se fosse por eles, qual seria a punição para elas? E Zu Lancel fala que o que Maíse decidir ele vai seguir. Maíse fala que prefere deixar a punição para Yeon Soo-ah no outro dia pela manhã. E Zu Lancel acorda Maíse e chama ela para tomarem café juntos. Depois do café da manhã, Zu Lancel levou Maíse para dar uma volta. Ele disse para Maíse que ia mostrar o que tem dentro daquele prédio que ela não podia entrar. Maíse fala que ficou muito curiosa depois que ficou sabendo que ela não podia entrar naquele lugar, e por isso estava planejando invadir junto com Perun. Zu abriu a porta e revelou o que tinha de tão especial lá dentro. Eram todas aquelas flores de papel que ela fez quando ela pensava que trabalhava para o governo real. Nesse momento ele chama Maíse e faz um pedido inusitado. Ele pede ela em casamento novamente. Maíse fala que eles já são casados. E Zu Lancel responde que ela se casou sendo enganada, porque ela não sabia que ele era o Lorde Demônio. E novamente ele pede ela em casamento. Maíse pergunta o que ele faria se ela dissesse não para o pedido. Ele fala para ela que nesse caso ele precisaria se esforçar ainda mais. Maíse abraça ele e pergunta se ela vai poder colocar um anel em seu dedo novamente. Ele põe o anel de noivado no dedo de Maíse. Ela pensa que uma vida com o Lorde Demônio não era o que ela imaginava para sua vida, mas no entanto ela acha que sua vida está muito bem. Maíse faz igual a Zu Lancel e pede ele em casamento. Ele fica com as bochechas vermelhas e diz que ama muito Maíse e aceita o pedido dela. Maíse fala que ela de agora é muito feliz, porque os dois estão juntos. E isso já era mais que o suficiente. Depois de algumas semanas, Cruzio diz que é finalmente hoje. Maíse pergunta do que ele estava falando. Cruzio diz que finalmente hoje chegará o vestido de noiva de Maíse, e que compensou muito colocar os melhores estilistas para trabalharem no vestido dela. Maíse fala que tem certeza que o vestido está lindo, porque todos devem ter trabalhado muito nele. Mais tarde as estilistas estavam elogiando muito a beleza de Maíse, e que elas estavam felizes por ela ser tornar a rainha. Maíse pensa que na novel os demônios eram individualistas, então por que eles estavam tão felizes socializando? Maíse pergunta para a estilista Macaron se ela poderia ver o vestido de noiva. Enquanto ela revelava o vestido, Macaron dizia que aquele vestido é uma obra-prima, porque elas trabalharam muito duro. Maíse faz uma cara de surpresa e diz que o vestido está muito bonito. E Zu Lancel pergunta para Maíse se o vestido não está um pouco revelador. Maíse fala que às vezes parece que ele desconfia dela. Maíse pede para ele esperar porque ela vai experimentar o vestido. Enquanto Maíse se preparava para experimentar o vestido, as estilistas diziam que Maíse tem uma pele muito bonita. Quando elas começaram a vestir Maíse, ela percebeu que o vestido estava um pouco apertado. Elas tentavam abotoar o vestido, no entanto estava muito difícil até que finalmente conseguiram. Elas diziam que ficou muito lindo em Maíse, mas Maíse disse que estava muito apertado mesmo assim. Ela resolveu que vai começar uma dieta. Maíse estava com Hailey também em Yeon Soo-ah. Ela estava comendo muita salada para tentar perder peso. Yeon Soo-ah fala que Maíse não deveria sofrer fazendo dieta, e que era mais fácil ela simplesmente mandar fazer o vestido maior. Maíse fala que o corpo dela deve estar muito estranho, porque mesmo ela não comendo nada, ela continua a ganhar peso e ficar inchada, e que tem muitas coisas que ela gostaria de comer. Yeon Soo-ah pergunta para Maíse o que ela tanto gostaria de comer. Maíse responde que gostaria de comer tudo. Mais tarde Maíse vai se pesar e a balança mostra que ela engordou ainda mais. E Zu Lancel abre a porta e fala para Maíse que estava na hora de comer. Porém ele percebeu que Maíse estava chorando. Ele pergunta para ela se tem algo de errado e se ela gostaria de cancelar o casamento. Maíse fala que ela quer se casar, para todos verem que ela é feliz com o Lorde Demônio. Ele pergunta por que uma pessoa que está querendo mostrar que está feliz estava chorando. Maíse deu um grito e disse que também não queria estar chorando. Maíse pede desculpas e diz que tem se sentido estranha ultimamente. E Zu Lancel fala que está tudo bem. Maíse pergunta para seu marido se ainda é tarde para ela pedir para aumentarem o tamanho do vestido. E Zu Lancel fala que isso não é problema se isso é realmente o que ela gostaria. Mais tarde Maíse estava feliz toda largada na cadeira, dizendo que estava se sentindo bem depois de desistir de perder peso. Nesse momento chegou Perun e perguntou o que a rainha estava fazendo. Maíse fala que como sempre ela estava vivendo a vida de uma desempregada. Enquanto ela coloca a mão na mesa tentando pegar um doce, ela pergunta se ele não ia voltar para o pântano. Perun fala que o pântano é chato porque ela não estava lá. Maíse oferece um doce para Perun. Ele fala que nem sabe qual era o gosto daquela comida. Enquanto Perun comia o doce que Maíse deu para ele, ela estava abrindo a boca de sono. Ele pergunta para Maíse se ela estava se sentindo bem. Ela fala para ele que apenas estava com sono,
que ia dormir um pouco e que era para ele acordar ela mais tarde. À noite Zembart e Yeon-soo vieram visitar Maíse. Ela dizia que estava bem, que só estava um pouco cansada. Yeon-soo chega bem perto de Maíse e diz que de qualquer forma ela e Zembart vão dar uma olhada na saúde dela. Yeon-soo percebe alguma coisa em Maíse. Ela chama Zembart e pede para ele dar uma olhada no pulso de Maíse. Zembart verificou o pulso de Maíse. Ele vira para Yeon-soo e fala para ela que o que ela estava pensando estava certo. Ela segura nas mãos de Maíse e fala parabéns. Maíse não entendeu o que ela quis dizer. Yeon-soo fala para Maíse que ela vai ser mamãe. Maíse abraça seu marido e diz que será mamãe. Ela pergunta se vai ser uma boa mãe. Izu Lancel fala que ela vem sempre fazendo o seu melhor, e que ela vai conseguir. Maíse experimentou o vestido novamente, e agora não estava apertado. Izu Lancel fala para Maíse que ele acreditava que ela ia ficar linda no vestido, mas acabou ficando melhor do que ele imaginava. De repente o Lorde Demônio sentiu um desconforto no estômago. Maíse pergunta para ele por que ele estava se sentindo tão mal do estômago ultimamente, já que ele nunca teve nenhum problema de saúde antes. Ele fala para ela não se preocupar, porque só de sentir o cheiro do perfume dela ele já estava melhor. Ele pega na mão de Maíse e diz que hoje ele iria se prometer novamente para ela igual da primeira vez, e que hoje seria um dia especial para os dois. O casal entrou no templo juntos e Izu Lancel estava muito feliz. Enquanto eles caminhavam em direção ao altar, vários demônios estavam admirados com a rainha deles. O sumo sacerdote abençoou o casal, dizendo para ele guardar a preciosa filha de Deus, para dar uma vida de muita felicidade para a santa, e para todas as criaturas vivas rezarem pela felicidade da noiva. Depois da cerimônia estava acontecendo a festa. Maíse fala que sua amiga Riley estava fazendo amizade com os demônios. Enquanto Maíse estava conversando com Yeon-soo, Izu Lancel chegou agarrando sua esposa, e pergunta o que ela estava fazendo. Yeon-soo dá uma bronca no Lorde Demônio, dizendo que ele estava atrapalhando a conversa das garotas. Maíse foi dar um doce para seu marido, mas novamente Izu Lancel teve outro enjoo. Yeon-soo fala que às vezes quando o relacionamento do casal é muito bom, o marido sente os enjoos no lugar da esposa. Mais tarde Maíse estava com seu marido no quarto conversando. O Lorde Izu Lancel dizia para sua esposa que nos últimos dias ela estava próxima demais de Yeon-soo. Maíse pergunta para seu marido se ele estava com ciúmes. Ele chega perto do rosto dela e diz que não tem como ele ficar feliz com aquilo. Os dois se beijam e nesse momento Yeon-soo bateu na porta. Maíse fala que eles deveriam fingir que não escutou ela batendo na porta. Yeon-soo gritou que sabia que Maíse estava dentro do quarto. Maíse fala para seu marido que eles tinham sido pegos. Maíse fala que precisa abrir a porta, porque foi ela quem chamou Yeon-soo. Quando Yeon-soo entrou no quarto, ela fala para Maíse que o marido dela precisou ser chutado do quarto para ela entrar. Yeon-soo pergunta para Maíse por que ela foi chamada. Maíse diz que é sobre o bebê. Yeon-soo deu uma olhada na barriga de Maíse e disse que estava tudo bem com o bebê, mas ela deu uma olhada melhor e disse para Maíse que não tinha só um bebê, e sim duas crianças na barriga dela. Ela fala para Maíse que são gêmeos, e que um dos bebês é parecido com o pai, e que ele estava escondendo o outro, por isso ela não conseguia ver antes. Maíse fica surpresa e pergunta se era possível um estar escondendo o outro. Yeon-soo fala que provavelmente é porque eles são filhos de uma santa e um Lorde Demônio, e que apesar de serem gêmeos eles tinham habilidades opostas, mas que eles tinham um bom relacionamento, uma vez que um está protegendo o outro. Maíse fala que está aliviada, porque o poder do seu marido é o oposto do dela, e por isso ela achava que isso poderia afetar o bebê. Yeon-soo fala que se ela está preocupada, ela vai ficar visitando ela de tempos em tempos para ver como anda a saúde dos bebês. Maíse fala que ouviu dizer que Zembart pediu Yeon-soo em casamento, mas ela diz para Maíse que rejeitou o pedido de casamento de Zembart, porque agora não era o momento certo, pois ela tinha muita coisa para resolver ainda, mas que o relacionamento com Zembart estava muito bem. Maíse pergunta para ela o que seria essas coisas que Yeon-soo ainda precisava fazer. Ela mostra para Maíse um frasco com um líquido vermelho e 3 sementes dentro. Yeon-soo fala para Maíse que era muito difícil se livrar das 3 irmãs, uma vez que elas faziam parte daquele mundo. Por isso ela condensou as 3 juntas e aprisionou elas, e pretende usar elas como pilar deste mundo que estava sendo mantido pelo poder dela. E assim esse mundo iria se estabilizar completamente, e finalmente ela seria livre. Ela não seria mais uma escritora e muito menos uma estrangeira, e sim uma pessoa real nesse mundo. Maíse pergunta se ela não vai se arrepender, pois ela poderia usar seu poder para voltar para o seu antigo mundo.
Yeon-soo fala que não vai voltar para o seu mundo, porque nesse mundo de agora existem pessoas que são preciosas para ela. Finalmente chegou o dia do nascimento dos gêmeos. E o Lorde Demônio estava muito nervoso ouvindo os gritos de Maize. Zenbart conforta ele, dizendo que Maize vai ficar bem, pois ela sempre fez o seu melhor. Perun fala que gostaria que a rainha nunca mais tivesse filhos, para não sofrer igual estava sofrendo agora. De repente os três escutam os bebês chorando lá dentro do quarto. Maize estava deitada com uma criança no colo, e Zenbart pegou a menina e mostrou para o Lorde Demônio, enquanto Izu segurava a filha nos braços. Maize segurava o filho. 5 anos se passaram e os dois gêmeos estavam se escondendo no jardim. A irmã Stella dizia que eles deveriam sair do esconderijo, mas o irmão Joshua dizia que se eles saírem, eles seriam separados. Stella fala que estava com saudades da mamãe. Joshua diz que vai derrotar o Lorde Demônio e assim sua irmã poderia ver a mamãe. Nesse momento Izu Lancel encontrou os dois escondidos embaixo de alguns arbustos. Stella correu e abraçou seu pai. E Joshua fala que ele era um pai malvado. Izu Lancel fala que Stella iria começar sua aula de magia hoje, e por isso ela não podia ficar se escondendo. Stella fala que se ela for para a aula de magia, ela ia se separar do seu irmão. Izu Lancel fala que aquilo não iria acontecer. Joshua fala que Stella traiu ele, porque ela estava confiando mais nas palavras do papai do que nele. Stella fala que o seu pai nunca mentiu, mas que Joshua já tinha mentido para ela. Izu Lancel pergunta para seu filho o que estava acontecendo com ele, especialmente naquele dia. Joshua fala que não está querendo ir para o mundo dos humanos. Seu pai fala que é só por algumas horas, para aprender também um pouco de poder santo com o sumo sacerdote. Joshua fala que se ele ficar longe, a família não vai funcionar direito. Izu Lancel pensa que se alguém ouvir o mini Lorde Demônio de 5 anos, vai pensar que ele é o chefe da casa. O Lorde Izu fala que se ele continuar com aquele comportamento, a mãe dele vai ficar sabendo. Joshua fala que seu pai é muito infantil. Enquanto isso, Stella vê Maize chegando e corre para abraçar sua mãe. Maize pergunta para seu marido por que ele estava discutindo com um garotinho. Izu fala que se ele já tem 5 anos já é completamente crescido. Stella fala que se for assim, ela também já é crescida e gostaria de se casar. Nessa hora Izu Lancel e Joshua disseram ao mesmo tempo que ela não podia se casar ainda. Stella fala que Jonathan, filho do tio Zenbart, deu uma flor para ela, e disse que eles iriam se casar quando eles fossem grandes. Izu Lancel fala que o norte requisitou ajuda, e que não seria uma má ideia mandar Zenbart para lá. Joshua pergunta para seu pai se o Jonathan iria junto. Izu diz que com toda certeza Jonathan também iria. Mais tarde Maize estava conversando com Yeon-soo, e ela dava muitas risadas ao ouvir que quase foi exilada com sua família para o norte só por causa dos ciúmes de Joshua e do Lorde Demônio. Yeon-soo colocou o dedo no nariz de Joshua e perguntou se o mini Lorde Demônio queria se livrar dela. Joshua fala que gosta da tia Yeon-soo e do tio Zenbart, mas ele odeia o Jonathan. Jonathan pergunta por que o irmão Joshua não gosta dele. Joshua fala que a irmã Stella e ele não combinam juntos. Jonathan fala que a irmã Stella disse que ela gostava dele. Joshua desistiu de falar com Jonathan e disse que realmente não dava para conversar com uma criança de 3 anos. Nesse momento Perun chegou entrando. Maize fala que o monstrengo do Perun nunca aprende a bater na porta antes de entrar. Perun estava segurando Stella. Ele disse que encontrou ela enquanto ele dava uma volta. Stella fala para sua mãe que já se decidiu. Ela quer se casar com o tio Perun. Stella fala que Jonathan é muito novo, e que logo ela vai se tornar uma adulta, e por isso ela gostaria de casar com Perun. Perun fala para Stella que ele não vai se casar com ela, porque ela não era a rainha Maize. Stella diz que todos falam que ela se parece muito com a sua mãe. Perun fala que quando ela fosse adulta, ela entenderia. À noite o futuro Lorde Demônio mostrava para sua irmã uma magia sagrada que aprendeu com o sumo sacerdote, até que o Lorde Izu bateu na porta e disse que estava entrando. Izu Lancel fala que os dois não irão ficar de castigo por estarem acordados até tarde conversando, e que eles poderiam abrir os olhos. No entanto, os gêmeos não abriram os olhos, mas quando Izu Lancel disse que ia dar sobremesa em dobro, Stella abriu os olhos, e Joshua falou que ela foi muito inocente em acreditar na oferta da sobremesa. Izu Lancel pegou na mão dos gêmeos e disse que ia fazer uma surpresa para a mamãe. Ele chamou eles para dormirem com a mamãe e com o papai. Os gêmeos deitaram do lado da mamãe Maize. Ela ficou muito feliz com a surpresa. Joshua viu Izu Lancel pegando nas mãos de Maize, e Stella disse que também queria pegar na mão da sua mãe. Stella pergunta para seu pai quando foi que ele se apaixonou pela mamãe. Izu fala que vai contar uma história, mas em troca todos iriam dormir depois. O Lorde Demônio começou a contar que aquilo tinha acontecido há muito tempo,
Havia um soldado que tinha uma bela namorada, mas que ele começou a ser violento com ela, e depois que fazia ela chorar, o soldado sempre pedia desculpas. Enquanto isso, o Lorde Demônio ficava assistindo toda aquela brutalidade, e se perguntando como era possível aquilo sempre acontecer mesmo com a história se repetindo. Ele reclamava pensando, quem aquele homem pensava que era para tratar aquela mulher daquele jeito? Até que um dia o Lorde Demônio percebeu que aquela mulher estava diferente. Ela estava reclamando que não sabia que tipo de vida era aquela, mas que estava tudo uma porcaria, e que não aguentava mais fazer o papel de heroína. A santa literalmente chutou o balde, e disse que estava apenas querendo levar uma vida tranquila, mas que aquilo não estava funcionando. O Lorde Demônio segurava a bola de cristal e não acreditava no que estava vendo e ouvindo. A história continuou com a santa reclamando com seu namorado sobre as mulheres com quem ele tinha um caso, e seu namorado sempre negava suas traições. O Lorde Demônio ficava furioso e sempre se perguntava por que ela ainda era incapaz de largar aquele homem. Nem mesmo ele parava para ouvir um único pedido dela. Tudo o que ele fazia era cobrir seus erros com risadas e desculpas, e dizer que amava ela da boca para fora, e falar que ela era única para ele, quando na verdade não era. O Lorde Demônio fala que jamais seria capaz de fazer algo assim com ela. Nesse momento ele viu o sorriso de Maíse e parece que se apaixonou. Ele chamou o demônio Cruzio e perguntou do que os humanos gostavam. Cruzio diz que humanos gostavam de dinheiro e de ganhar presentes. O Lorde Demônio fala para o demônio Cruzio para ele estar preparado para trazer uma pessoa para ele. Ele mostra para Cruzio e diz que ela se chama Maíse. Cruzio pergunta se aquela humana se chamava Maíse. E Zulancel diz para Cruzio não falar o nome dela levianamente, porque senão ele ia se arrepender. Ele pergunta para o Lorde Demônio se é para ele sequestrar a santa, e Zulancel fala que não terá sequestro, é apenas para ele escoltar ela em segredo. Cruzio se escondeu e começou a observar Maíse, mas quando ela estava saindo da casa dela, Maíse percebeu que ele estava escondido olhando para ela. A santa começou a gritar, chamando ele de sequestrador, e que ele era pior que cachorro, e era bom ele desaparecer da frente dela, porque senão ela iria arrancar as pernas dele. Depois que Maíse ameaçou Cruzio, o Lorde Demônio chamou ele para voltar para o castelo, pois o Lorde pensou que aquilo não era certo. Mais tarde no castelo do Lorde Demônio, ele estava olhando a conversa da santa com seu namorado. O Lorde Demônio estava prestando muita atenção, porque a santa estava terminando seu namoro com um soldado infiel. Ao ouvir da boca da santa que estava tudo acabado, o Lorde Demônio ficou tão empolgado que até quebrou sua mesa. Ele fala para Cruzio que vai se encontrar com Maíse. Cruzio pergunta para o Lorde o que ele fará quando encontrar a santa. Ele responde que primeiro vai ouvir o que ela vai dizer, e depois ele vai querer ver ela sempre sorrindo e olhando para ele. Cruzio pergunta se ela não era inimiga dele. O Lorde Demônio diz que ela não é inimiga, ela é uma pessoa especial. E finalmente Zulancel teve seu primeiro encontro com sua amada. E Zulancel percebeu que as crianças tinham dormido. Maíse fala que não tinha como crianças ficarem interessadas na história turbulenta do primeiro amor do Lorde Demônio. Ela diz que fica feliz que ele tenha se apaixonado por ela. Maíse pega na mão dele dizendo que mesmo que o método dele no começo não sendo muito bom, ele nunca quebrou uma promessa que ele fez para ela. O Lorde Demônio diz boa noite para sua esposa, e que ele sempre vai amar ela mais do que ela ama ele. Maíse fala que não vai conseguir dormir com o coração dela batendo daquele jeito. Ela pega no rosto dele, e diz que hoje ela amou ele também. Ela dá um sorriso, e diz que também vai amar amanhã, e para todo sempre.